Inaugurando a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santos, eu converso com Antônio Carlos Banha Joaquim. Banha, muito obrigado pela participação. Obrigado você, Raton, e aqueles que nos assistem aí no Diário do Litoral Online. Vamos começar quente, que eu sei que tem um cara que gosta de pergunta quente, né? A ponta da praia foi reestruturada, a Praça da Independência, várias intervenções, a orla e adjacências idem. Que a sua possível administração fará nos bairros abaixo do VLT, Centro, Zona Noroeste e Morros? É justamente governar e eleger prioridade. E quando você elege prioridade dentro de uma cidade desequilibrada, onde nós estamos vivendo como Santos, nós temos IDHs diferentes hoje em Santos. Nós temos hoje regiões da cidade, parece que Santos é só a orla da praia, nós só temos coisas maravilhosas, imagens bucólicas, e parecendo que está na Suíça ou na Noruega. Quando você passa a linha da máquina e vai em direção ao centro, Vila Nova, Paquetá, Morro e Zona Noroeste, você vê todo tipo de insatisfação, você vê o IDH da Nigéria, de Serra Leoa. Então o administrador ele tem que ter um olhar. Ele está ali porque foi eleito pelo povo, do povo, pelo povo, para o povo. E quando ele tem a visibilidade e tem a noção de governar por uma cidade igualitária, uma cidade participativa, você tem que ter o equilíbrio dessas ações com obras, com saúde, com educação, com ação social. Isso sim é governar elegendo prioridade. Não dá para fazer obras empíricas, obras suntuosas e esquecer daquele que é o carro-chefe. Você está ali por uma única razão, pelo povo. Não pode ser dois Santos, né? Não, nem quatro. A gente hoje está dividido e tem outra área que está esquecida há muito tempo. O que fazer da área continental, por exemplo? Da zona lá do Caruara, do Iriri, do Monte Cabrão, da Ilha de Ana, tem 250 quilômetros lá. Como é que vai ser? Nós já temos lá, no plano diretor físico, ocupação do solo, uma parte mista. Não só de proteção ambiental, que é o cinturão verde, o pulmão de Santos, mas também para exploração da área portuária e retroportuária. Tem que ter muito cuidado ao avançar, né? Ao cuidar daquela região e, principalmente, o mais rápido possível. Nós temos que ter uma ligação seca, porque senão acabaremos perdendo uma área daquela pujança. Perfeito. Banha, você citou educação. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os seus principais projetos para essa área que é fundamental. Não existe prefeito de si mesmo como não existe um secretário de educação que saiba todos os aspectos da sua cidade. A educação, ela começa na sala de aula, ela começa dentro das escolas. Não tem quem conheça mais de educação e de escola do que a diretora da escola, que a professora de escola. Então você tem que descentralizar esse poder. Com o quê? A família, Associação de Pais e Mestres, quando fala isso, pensa que é contribuição, ou ter que pintar a parede da escola. Não. É a participação da família para que a escola não se torne depósito de criança. Porque, meu filho vai para a escola, virei as costas, lavei as mãos e vou embora. Não. Tem que ter a participação da família, a participação da diretora da escola para fazer um amplo processo de educação na cidade. Nós estamos atrasados 20 anos, nós não conseguimos encontrar distribuição, encontrar equilíbrio para a distribuição da merenda escolar. É uma realidade. A realidade da Zona Leste não é a realidade da Zona Noroeste, principalmente em equipamento e até educação, porque muitas das vezes a criança não conseguiu, não teve um aprendizado, faltou, o pai não levou na escola, a evasão escolar, e tudo isso você vai conhecer a realidade conversando com os professores e diretoras de todas as escolas. Então o plano de governo começa ouvindo. Quem ouve mais vai errar menos. Perfeito. A dinâmica está perfeita. O cronograma está perfeito. Uma outra questão. A obra da nova entrada da cidade previa melhorar o trânsito e acabar com as enchentes. Esse último parece que não aconteceu. Como é que você... E agora, Banha? Olha, não dá para a gente rotular, a gente sabe que no ano eleitoral começa aquela conversa, não, porque é a turma do não, a turma do sim. Era uma obra necessária, com certeza, para mitigar, para melhorar a acessibilidade, para mostrar aquela fluidez do trânsito que estava outrora engarrafado, misturando caminhão com ônibus, com carro. Mas
a gente vai no começo dessa questão. Quem era realmente responsável por essa obra? Se a Ecovias ganha um contrato de 30 anos, ela é responsável por fazer a segunda pista da Imigrantes. Eu recebia 200, 300, 400 carros por hora. Agora recebo 5.000 carros por hora. Nossa, aumentou. Cadê as obras complementares? Cadê os rodoanéis? Isso estava no contrato. Mas por que tiraram o governo do Estado? Então esse compadrio, esse conluio do governo do Estado com o PSDB local, pôs um pano de fundo. Pegou dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal, 1,5 bilhão, que é dinheiro que o santista vai ter que pagar, e prometeu uma grande obra que ia resolver o problema da cidade. Ninguém constrói uma obra pelo telhado. Primeiro, para você fazer uma obra, você tem que fazer drenagem, ver como é que está, vai ter piscinões, estações elevatórias, para poder preparar aquele terreno. Para quê? Onde que vai ser a saída dos caminhões, quais vão ser a ligação com o porto, qual vai ser a ligação com a Zona Noroeste, por onde vão passar os veículos, os carros. Então, dentro desse contexto, ela foi mal planejada, foi mal elaborada, precisava sim, necessário, mas não era da fonte do recurso do santista e teria que ter a participação efetiva. E outra coisa, não adianta mentir. Tudo que é feito em cima de mentira, acontece essas coisas que a gente vê. As enchentes estão aí, não vai acabar com um alagamento, não, é mentira, vai ter chuva, vai continuar alagando e desperdiçamos quase 1,5 bilhão sem falar a verdade para o contribuinte. Banha, saúde, que eu sei que você é uma pessoa, pelo menos com esse tempo de vereança, eu vejo que você tem uma ação muito grande nessa área. Você vai manter as OS comandando ou vai exigir do Estado a preservação das vagas de UTI? Com a pandemia, acabaram... Lembra quando a gente falava que quase não tem vaga? Nunca tem vaga, era muito custo o caso de UTI. Agora tem muita UTI, graças a Deus. Como é que vai ser a tua tratativa com a saúde? Olha, todo mundo tem vontade de resolver todos os problemas da cidade numa penada só. Mas, primeiro, o administrador, qualquer que seja ele que chegue lá no dia 1º, ele vai ter que fazer a lição de casa. Uma auditoria fiscal e judicial. O que ele vai encontrar pela frente? Primeiro, dívida de curto, médio e longo prazo. Em cima disso, se o cobertor é curto, você não pode gastar mais do que arrecada. Você vai ter que rever todos os contratos, seja da saúde, da educação, da ação social, qualquer que seja, se eles são leoninos, se eles estão sendo trabalhados, se está sendo executado, se realmente condiz, a gente está vendo aqui operações agora do próprio GAECO, operações da Polícia Federal com relação aos custos de Covid, onde foi empregado, as OS sendo investigadas. A OS veio para dar agilidade, eficiência e qualidade. Será que está dando? Eu só vejo uma OS em Santos, que para mim era um paradigma. Seria a redenção da saúde para o mundo. É o Hospital dos Estivadores. Funciona. Isso que funciona, lógico que funciona com qualidade, com eficiência. Agora, as outras prestadoras de serviço, pronto-socorro. Então, a gente precisa rever todos esses conceitos e eu acho que das 3 UPAs tem que deixar pelo menos uma para servir de reflexo e comparar e decidir é comparar. Você vê a qualidade do serviço e analisar o que falta e o que não, porque você tem a expertise, você tem o conhecimento dos cabeças brancas e das pessoas experimentadas na saúde. Nossa saúde é rica. Tem muitos enfermeiros de qualidade, muitos médicos competentes. Não dá para deixar tudo na mão da OS. A OS é uma relação de capital e trabalho, mas que no final tem que ter eficiência e qualidade. Se não tem, tem que rever contrato, tem que rever valores e principalmente quanto tem no caixa. Perfeito. Bem, uma outra polêmica aqui dos últimos meses, o Parque do Emissário. Ele foi demolido e as obras paralisadas pela Justiça, você sabe bem disso. O que a sua administração pretende fazer para equacionar essa questão? Vai reconstruir, cobrar da antiga administração, ou seja, ou o santista vai ter que aguentar um parque fechado, sem tudo colocado no chão? Aquilo que começa de uma maneira errada, ele vai se findar até o final do compromisso da atual administração de uma maneira equivocada. Tanto é que já tem ingerência do Judiciário, do Ministério Público, foi feito de uma maneira equivocada, foi feito em cima de mentira, falaram que era um projeto autorizativo para fazer a reforma
do emissário. O emissário já tinha sido empregue lá, investido 11 milhões da sua inauguração, aí ia jogar mais 25 milhões, 25 com 11 dá 36. Nem queimando dinheiro no emissário eu consigo gastar 36 milhões. Não dá, 11 com 25. Então alguma coisa fugiu à transparência, à realidade, o TRIM, a outorga onerosa. Então era um pano de fundo para atender a demanda de determinado segmento da sociedade, com o incinerador, que não foi questionado dentro da Câmara, nem com os órgãos ambientais. Então tudo isso de uma maneira equivocada. Nossa administração, eu tenho 2 livros, Ratão, Bíblia Sagrada e Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dentro desse norte nós vamos governar Santos. Tá ilegal? Tá errado. Vai fazer certo, vamos cobrar o prejuízo que foi dado ao erário de quem o causou e, logicamente, vamos seguir, porque não dá para ver tanto dinheiro mal gasto. O dinheiro não é o erário público, é o dinheiro do povo. E esse dinheiro do povo tem que ser prestado conta. Perfeito. Transporte público, né? Mobilidade urbana. Né? Como é que você vai equacionar essa questão? Porque Santos parece que o transporte é uma maravilha, você sabe que nas áreas mais afastadas é difícil para o trabalhador, né? Tem que acordar muito cedo, não é fácil. Pegar o ônibus cheio, né? Como é que você vai resolver isso amanhã? Fica até difícil. A gente está falando aqui do transporte público, você é testemunha do meu trabalho enquanto vereador, acho que não teve na história de Santos quem mais colocou o dedo nessa ferida. Piracicabana, eu tenho mais de 4 ações populares e outras tantas representações no Ministério Público. É uma empresa que vem fazer... a maior tarifa do Brasil com relação ao transporte público. A gente viu na pandemia, foi o primeiro a deixar a cidade na mão, porque recolheu seus veículos, não deixou espaçamento, não cumpriu o protocolo sanitário. As pessoas tiveram dificuldade para se locomover, não havia espaçamento dentro dos ônibus. A gente tem que rever esse contrato, rever a finalidade do transporte. O transporte já se diz, transporte público, é para todos. Qual é o tempo de resposta? As pessoas não podem ficar 1h e 15 esperando um ônibus. Então, nós precisamos acertar, ajustar esse tipo de relação da concessão. Já diz o nome, é concessão do serviço público. Uma outra coisa, quem explora fiduciariamente, financeiramente, ele tem que cuidar, zelar e proteger. O VLT é o maior escândalo que tem aqui, você sabe disso. Onde que está a segurança daquele que é transportado no VLT? Seja operacionalmente e seja até os funcionários que lá trabalham. E o túnel, que até hoje é o calcanhar de Aquiles hoje, dos maiores números de pessoas usuárias de droga, roubo, pequenos furtos. Se eu sou responsável por aquela malha ferroviária, aquele malha do VLT, eu tenho que ter policiamento sim. E quem tem que pagar a guarda particular ou policiamento é a Piracicabana, é a BRT. Eles têm que salvaguardar aquela linha. Eles têm que salvaguardar aquele espaço. Não é a polícia militar nem a guarda municipal que tem que tomar conta do VLT. E muito menos os seus funcionários terem que sair dali para usar banheiros ou comprar o vale em determinados bares ou bancas de jornais. Então, a gente tem que ter uma relação respeitosa, republicana e cordata. O transporte coletivo não tem dono, tem concessão. E a concessão pode ser questionada a qualquer momento. Muito bem, Banha. Área social, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, famílias carentes, pessoas em situação de rua e outras, né? Isso é um problema muito grande, né? Como é que você vai conseguir fazer alguns projetos? O que você vai fazer pensando nessas pessoas? Querido, em cima do que eu falei, quando você tem um orçamento curto, você tem que eleger prioridade. Prioridade para o nosso governo começa com educação. Educação previne, a educação ela vai dar fortalecimento para que essas crianças da tenra idade possam ser bons cidadãos, vai ter um direcionamento, vai ter um encaminhamento, vai ter um preparo, educação e saúde. E, logicamente, o pronto-socorro do pobre, que eu sempre falo para você, que é ação social. Em momento de pandemia, não temos vacinas, vamos passar por dias difíceis. Logicamente, você tem essa preocupação, porque você pede isolamento social, fica em casa, muitos comércios estão sentindo até hoje, abalados, muitos fecharam.
com o isolamento, ficaram em vulnerabilidade social. Então, a ferramenta, a ação social, hoje praticada em Santos, ela não pode ser só praticada por clubes de servir, não pode ser praticada só por igrejas ou templos religiosos, ela tem que ser uma massa, um mutirão de amor, né? União, participação, harmonia, respeito, humildade, para chegar ao progresso mútuo. Você vai, o braço do Estado, ele não chega, muitas vezes, na periferia, onde as pessoas são mais sofridas. A gente não tem um censo, desde 2010, 2008, do que tem em Santos. Qual é? Quem está por trás daquela casa? Quem mora atrás daquele cortiço? Quem está naquela favela? Quantas crianças vivem lá? Quantos idosos nós temos em Santos? Isso tudo é para ontem. A gente, para conhecer a cidade, a gente tem que conhecer as pessoas que moram nela. E isso você precisa fazer um censo, seja dos menos favorecidos, dos mais favorecidos, aqueles que pagam impostos, aqueles que especulam com propriedade, tudo isso e dar o norte. O nosso norte vai ser esse tripé básico: saúde, educação, ação social, pagamento de salário que é sagrado, coleta de lixo, senão os ratos invadem a cidade e, logicamente, nós vamos ter que ter essa preocupação de uma maneira global e simultânea. Fincado e focado. Para quê? Para pessoas, para gente. Banha, governo estadual e federal, quais serão as suas cobranças? Porque a coisa que mais acontece, e os jornalistas acompanham muito isso, é a pessoa ir lá comer passando no carioca, né? Fazer aquele mise-en-scène todo lá, mas na hora de cobrar o governo estadual e federal, ninguém cobra nada. Você vai ser um cara que vai cobrar? Vai buscar? Olha, para cobrar tem que sentar à mesa, né? Sim. Hoje a gente tem mais gente tirando as pessoas da mesa do que agregando e sentar à mesa levar problema. Título, o cemitério já está cheio, né? O que mais tem nos cemitérios são títulos, são placas, aqui morreu o governador, ali morreu o presidente da República. Não, Santos não pode ficar só vivendo do título do maior porto da América Latina, isso é uma realidade. Escoa 32%, 34% do PIB brasileiro. Então passam riquezas. Mas se passar riqueza e não deixa, é passagem de servidão. O Estado passa suas obrigações hoje, até o aluguel do Tribunal de Justiça, até o aluguel do Fórum, a Prefeitura paga. Opa. A Prefeitura paga alguns aluguéis para a Polícia Civil, ou alguma situação, ou para a Polícia Militar, o bombeiro, se não tiver atuação direta do poder público também. Então, a gente tem que cobrar do Estado uma relação republicana, uma relação que a gente sente à mesa e possa falar, olha, aqui não é mais passagem de servidão, precisamos a garantia o quê? De qualidade de serviços, prestação. Não é o município que socorre, o Estado nem a União. São os dois entes maiores que têm que fazer políticas públicas e deixar economia e postos de trabalho na cidade. Perfeito. Ó, o tempo está justinho, está perfeito. Com pouco tempo, então dá uma resumidinha, mas está perfeito. Déficit habitacional. Isso é o calcanhar de Aquiles da cidade. Para mim, eu acho que todo administrador tem que ter um sonho, um grande sonho. Esse é o maior sonho da minha vida. Eu fico muito triste de ter a cidade de Santos no Guinness Book às avessas, onde temos a maior cidade de palafitas da América Latina. O nosso foco vai ser tirar da página desse Guinness essa característica de Santos. Nós temos muitas áreas. Temos áreas que viraram especulativas, áreas que perdemos recentemente, que eram para ser construídas habitações, que eram aquela extensão do porto até a Transbrasa, né? Nós temos terrenos aí, que é quase de 4 quilômetros de terreno, fora áreas que estão abandonadas no próprio centro, que não pagam, que não cumprem a função social da propriedade, que o imposto progressivo já ultrapassou 20 vezes o valor do imóvel. Então você vai aquecer a economia da tua cidade com o quê? Com pessoas. Essas pessoas precisam morar, precisam viver, precisam se vestir, precisam de educação, precisam de trabalho. E não adianta inventar espigões de 10, 15, 20 andares, isso não serve. Porque você vai encarecer não só o pagamento do BNH, mas a parte condominial. Tem aí, nós não estamos inventando nada, tem o BNH, tem o Dari Coutinho, são 3 andares. Embaixo faz lojas para baratear o condomínio com o quê? Padarias, bares, restaurantes. Essas áreas degradadas, por si só, elas vão aquecer com vida, com pessoas passando por lá, e você vai resolver o problema do centro. O centro, é isso que eu ia te perguntar. O centro, por exemplo, pode ser O centro está morto. É ali que nós vamos injetar, porque não precisa fazer nada. A gente já tem o terreno. Do armazém 1 ao 11, não se atraca mais navio.
Nenhuma canoa atraca lá, porque não tem calado, não tem área para você fazer nenhum tipo. A navegabilidade, operação de navio não vai usar mais naquele local. E se for aprofundar, você vai desbarrancar o porto. Então você vai trazer o centro para quê? Para moradia, não tem outro caminho. O sonho, as mentiras, as lendas urbanas ficaram para trás. Porto Madeiro, Porto Valongo, três torres da Petrobras, uma série de situações que você viu lá, de promessas, que Ceasa no Cubatão, o aeroporto, não dá mais para errar. O administrador vai ter que chegar lá, pegar a caneta, pegar o incentivo que está dando agora o governo federal com 5% para os construtores em habitação, é a menor taxa de juros de toda a história do Brasil, e aproveitar, está aqui o terreno, construtor, já tem ligação de água, já tem ligação de esgoto, as ruas já estão feitas. Desbarranca. O que é velho, o que é patrimônio histórico tem que ser preservado. E daí por diante você tem que dar vida. E vida só gera com vida. E vai prosperar quando tem gente circulando e essa é a saída para o centro. Rapidamente, 2 perguntinhas finais, tá bom? Bem rápido, Banha. Como gerar emprego e renda? Você deve ter algum, né? Isso é o principal, né? Hoje em dia, na verdade. É a base de tudo, né? A gente fala de saúde, educação, mas se a gente não fomentar atividades onde o empreendedor gera emprego e renda, esse dinheiro, o dinheiro que é bom é aquele que fica no município. Perfeito. A vocação hoje de Santos, todo mundo já sabe, é eminentemente portuária. Pode abranger para outros lugares, para outras coisas? Lógico que pode. Mas hoje nós temos uma relação porto-cidade, cidade-porto que está esquecida. Cada um no seu quadrado, o porto governa de costas, o município taxa. Então um brinca que governa, outro vai taxando. E quando você governa taxando, você deixa de ser o gerente da cidade, o gestor. Você acaba sendo o caixa. Faltou dinheiro, aumenta. Faltou dinheiro, eu aumento. Mas não é isso. Então você tem que ter uma relação, sentar à mesa com esses empresários, com os operadores portuários, com os trabalhadores avulsos que sempre carregaram o piano e esse dinheiro ficava circulando no comércio. Então é a cadeia virtuosa da circulação do dinheiro dentro da cidade e, por sua vez, aquecia os cofres públicos. E o que acontece? Se você não baixar a carga tributária, as cargas vão continuar fugindo da cidade. Nós saímos de 3% para 5% de ISS. Salvou a prefeitura? Salvou. Quem mais teve dinheiro em 2019? Prefeitura. Pagou as dívidas de curto, médio prazo naquela oportunidade e deixou o quê? A cidade desempregada, não gerava dinheiro, não tinha como gerar posto de trabalho. Você vai ter que diminuir esse tributo, mas o empresário que receber a diminuição desse tributo vai ter a contrapartida de gerar emprego. Então esse é o primeiro passo. E a segunda, tem que acabar com essa história de... Temos 15 universidades. Universidade tem que deixar estudo, pesquisa científica, que isso é emprego, gera emprego. A parte de turismo, não é só ficar engatinhando, brincando de bonde, andando nos próprios. Não, tem que ter intercâmbio com outras cidades e com outros países. Você precisa fazer do turismo uma realidade profissional, encarar com profissionalismo. Não ter uma secretaria, 4, 5 departamentos, olha os museus, né? Olha aí o Coliseu. Não é isso. É um algo mais. E, logicamente, tudo isso requer trabalho, desprendimento, mas a partir do momento que você descortina, que você rasga esse véu da relação e começa a aproximar na mesa operador portuário, autoridade portuária, o governo do estado, o governo federal, e vai focar no interesse público, que é a geração de emprego, para cada emprego eu tiro 3 pessoas do balcão público. Eles não vão bater na porta do pronto-socorro do pobre. Ele não vai pedir cesta básica. Ele está ganhando pão com o suor do rosto. Ele não vai mais para a fila da UPA, porque ele tem plano de saúde. Então você vê quanta melhoria. Você alivia a conta do cofre público com a geração de emprego. Última pergunta. Prodesan, que acumula déficits. Tem jeito a Prodesan? Eu vou inserir mais uma aí para você. Sim. Prodesan e Coab. Tem jeito? Nós, desde 2008, há escancaradamente colocações, não só do Tribunal de Contas, Ministério Público, com relação à atividade e finalidade dessas empresas. Quando você fala de uma Coab que não faz uma casa há 34 anos, o último que fez casa lá foi o Oswaldo Justo. Depois ela perdeu, porque foi é o CDHU que faz casa.
Então você vai ter que repensar a atividade, que profundidade e nível de dívida que você tem lá, né, de endividamento dentro da empresa. Lá tem 3 blocos, a Coab 3 blocos de dívida, com o BNH, com o Estado, com os municípios, que um é acionista do outro, tem que resolver essa situação, que a Coab é Guarujá, é São Vicente, Santos. Então, precisa estudar qual é a finalidade que vai dar a Coab. E a Prodesan, ela nasceu com a finalidade de pensar e planejar a cidade. Não dá para ter 3 empresas fazendo a mesma coisa. O Fundo do Parque Tecnológico, ele vem para fazer essa missão. Mas a Prodesan, ela não pode participar de nada se não tiver licitação. Então você vai ter que trazer... Será que a Prodesan não podia fazer a atividade do Fundo do Parque Tecnológico? Qual vai ser a razão da Prodesan? Sentar? Vai ser extinguir? Vai ser mudar? Vai ser a cabeça pensante? Então, você também vai ter que aprofundar em cima desse endividamento para não ter esse choque. É como, por exemplo, hoje nós temos 4 ou 5 secretarias de obra. Quando você tem 4, 5, ninguém faz nenhuma. Você tem na pasta da educação, você tem lá um pessoal que trata de obra. Quando você vai na saúde, tem outro que trata de obra. Tem serviços públicos, né, que faz obra. Tem secretaria de obras. Tem regionais que fazem o serviço. Então, quantos canteiros e almoxarifados, qual o controle disso? Se você tiver uma só e que trabalhe, será que você não vai economizar e não vai dar mais qualidade, eficiência e rapidez, tempo de resposta para zeladoria e manutenção, que não é feita, com todo respeito, desde o Oswaldo Justo, ninguém sabe o que é zeladoria nem manutenção. Perfeito, Banha. Eu queria só, agora, 30 segundos, para você dar um alô para quem você quiser falar, né, para os eleitores, enfim, pode ficar à vontade. O programa já é eleitoral? O programa já, né? Pode falar o número? Pode, né? Então, em campanha pode, né? Que eu saiba, pode. Não, eu quero que você analise, você que vai no dia 15 de novembro, você vai ter uma obrigação. É o único dia, realmente, a Constituição é cidadã, onde todos são iguais. O teu voto vale igual do desembargador, do juiz, do padre, do pastor, do policial, da faxineira, todo mundo tem um voto. Se você quer mudar realmente a sua cidade, dia 15, vota no 15. Dia 15, dê um voto, oportunidade. Santos é a cidade das oportunidades. A gente fez já muita coisa por essa cidade e pretende fazer muito mais. Só precisamos do teu carinho, do teu aval e da tua participação. Nada mais imperioso do que a participação popular. A participação popular, ela é fundamental e, logicamente, sob a proteção de Deus. Com isso, nós não temos medo de nada. Nós vamos em frente. Ok, muito obrigado, Banha. Obrigado. Até as eleições. Eu e também o jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende uma entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.